Você sabia que crer errado sobre a Trindade pode ser considerado idolatria? Como assim idolatria? Mas afinal, você pode perguntar, o que é idolatria? Idolatria é quando se cultua mais de um Deus, quando se cultua ídolos. E a Bíblia condena esta prática. A palavra de Deus não aprova a idolatria. Mas afinal, o que isso tem a ver com o nosso devocional de hoje sobre a Trindade? Tem tudo a ver. Existe uma teoria, existe uma corrente de estudo, existe uma seita que diz que cada pessoa da Trindade é um Deus. Então nós temos aqui o Pai, o Filho e o Espírito Santo, certo? Quantas pessoas? 3 pessoas. E esta seita, esta corrente aí, diz que cada um é um Deus. E é o que nós vamos meditar no devocional de hoje. O que a Bíblia fala sobre isso? Existem, no caso, 3 deuses? Nós adoramos a deuses diferentes? O Pai é um, o Espírito Santo é outro, o Filho é outro? O que a Bíblia fala? É um devocional rápido, onde você vai ver, à luz da palavra, se a Trindade é um Deus ou 3 deuses. Fique aí, não sai daí não, porque Deus tem uma palavra para você. E no final estaremos orando por sua vida e por sua família, amém? Ovelhinha de Jesus, a paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como é que você está? Você está bem? Firme na rocha? Ô glória, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E neste momento que vamos meditar aqui na palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus possa ir ao seu encontro, possa falar com você, possa tocar no seu coração, na sua vida, na sua saúde, que o Senhor Jesus possa visitar o seu lar e entrar com transformação, com renovo, porque o nosso Deus, Ele ainda faz milagres. Eu creio, você crê? Que bênção que você chegou aqui, estou muito feliz. Você não chegou aqui em vão e eu tenho certeza que Deus te trouxe. Você venceu distrações, venceu o cansaço, venceu a preguiça, venceu o desânimo. Então você é mais do que vencedor, mais do que vencedora. Escreva aqui, eu sou mais do que vencedor, porque você é sim, e Deus vai falar com você. E o nosso Deus não dispensa ninguém de mãos vazias. Não, você vai sair daqui com uma bênção, em nome de Jesus. E não se esqueça, ovelhinha, curte aqui o vídeo, deixe seu joinha, seu glória a Deus, compartilhe também, porque quando você faz isso, o sistema que entende que você não se ofendeu com a palavra, que você gostou da mensagem e com isso ele apresenta este vídeo e esta mensagem para mais pessoas, tá bom? Posso contar com você? Meus irmãos, hoje vamos falar de um dos erros mais sutis e mais perigosos que podem existir na fé cristã. É o triteísmo. Esta crença defende a ideia que existem 3 deuses diferentes, 3 deuses distintos. Pasmem, muitas pessoas, sem perceber, de forma inocente, porém de forma errada, começam também a acreditar assim. Só que o Senhor é misericordioso e bondoso e hoje Ele te revela aqui, como a palavra diz. Hoje o Senhor quer te revelar a verdade, Ele quer que você conheça a verdade. Ele não quer que você fique no erro. E a própria palavra diz, conhecereis a verdade e ela te libertará. Oh glória! A Bíblia condena a idolatria, não aprova a idolatria. Vamos ver daqui a pouco vários versículos que diz que nós adoramos apenas um Deus. Eu volto a dizer o que já tenho falado nos devocionais passados. Tudo é pela fé. Nós cremos que pela fé o mundo foi criado pela palavra de Deus. Nós caminhamos pela fé. Eu não estou aqui para explicar para vocês com a lógica humana o que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 3 pessoas em um Deus. Não, pela lógica humana. Isso não tem explicação, irmãos. Você nunca vai conseguir uma resposta exata sobre a fé. Você nunca vai conseguir uma resposta lógica por algo que você caminha pela fé. Então, não estou aqui para tentar explicar Deus. Jamais teria essa ousadia nem essa pretensão. Eu só quero te falar o que a Bíblia diz em relação à Trindade, em relação a essa crença do triteísmo, que não está de acordo com a palavra de Deus. Amém? Vamos juntos então?
A Igreja de Cristo afirma e reafirma a existência de 3 pessoas na Trindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, não são deuses separados, deuses diferentes, deuses distintos. São 3 pessoas e apenas um Deus. É pela fé. Não tem explicação. A Bíblia só vai até aí. Aleluia. É muito para a nossa capacidade, não é? Mas só vai até aí. 3 pessoas diferentes e os 3 são um Deus, apenas um Deus de forma perfeita. Um Deus em sua essência, um Deus em sua glória, um Deus com seu poder, um Deus em majestade, um Deus em domínio, apenas um Deus. Nós cremos em um Deus trino, um Deus que é o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Deus trino. Não cremos em deuses diferentes, deuses separados. E nós não nos prostramos diante de qualquer outro Deus que não seja o Deus Jeová, Criador dos céus e da terra. Nós não louvamos, nós não cantamos músicas que não adoram ao Senhor. Nós somos consagrados ao Senhor. Nós somos separados, povo santo. Nós somos o sacerdote real de Deus. Nós somos povo exclusivo do Senhor. E abrimos a nossa boca somente para adorar o nome do Senhor. Nós cremos que estamos aqui de passagem, que o nosso Senhor Jesus foi preparar um lugar para mim e para você. E que breve Ele voltará para nos buscar. Nós cremos na volta de Jesus. Você crê? Fala aqui. Eu creio na volta de Jesus. Cuidado com o triteísmo. Cuidado com esta crença que tenta colocar palavras aonde não tem. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia não traz nenhuma informação sobre a Trindade ser 3 deuses, não fala nada. Ou seja, o que passa da Bíblia é heresia, é engano. E esta crença tenta te levar ao erro, tenta te induzir ao erro. E a partir do momento que você está adorando a algo que não está aqui na Bíblia, você também está caindo no erro da idolatria, da heresia. Vamos pegar aqui a Bíblia e vamos ver o que a palavra fala sobre isso? Anota aí, faz aquele combinado, tá, irmãos? Aquilo que você entender, me passa o resumo, me fala aqui o que você entendeu. Você está entendendo sobre a Trindade? Me fala aqui, vai no Instagram, me manda áudio, se for melhor para você. Mas exercite a sua mente, não permita que o seu cérebro venha atrofiar, tá bom? Em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, diz, Deuteronômio 6, 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ó, o Senhor nosso Deus é o quê? Único Senhor. Não há outro, não tem outro além dele. Aqui está falando da unicidade absoluta de Deus. Único. Se fosse 3, falaria 3. Mas aqui está dizendo único. Agora em Isaías, capítulo 45, versículo 5 diz, eu sou o Senhor, e não há outro fora de mim. Fora de mim não há Deus. Olha aqui, irmãos. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei ainda que não me conheces. Isaías 45, 5. Aqui Deus está reafirmando, irmãos, com todas as letras, que não há outro além dele. Não existe outro. Agora vamos para Isaías capítulo 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Olha, irmãos, além de mim não há Deus. Mais uma vez, Deus declarando que Ele é único, que não há outro Deus além dele. Vamos continuar aqui em Isaías capítulo 43, versículo 10 a 11. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou. Ó, antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim, olha, irmãos,
Fora de mim não há Salvador. Olha que sério, fora dele não há salvação. Fora do Senhor não há Deus, é somente Ele. Somente o Senhor aqui, ó. E ainda, irmãos, em Coríntios, capítulo 8, versículo 4, 6 diz: sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Olha, irmãos, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4 e 6. 1 Coríntios, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós, oh glória, todavia para nós há um só Deus, o Pai de todas, quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor. Olha que ele fala, há um só Deus, um só Pai e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas e nós por meio dele. Irmãos, é mistério. Glória a Deus, é mistério. E olha o que diz aqui em Tiago, capítulo 2, versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Irmãos, não são três deuses. E aqui continua em Efésios, capítulo 4, versículo 5 e 6. Efésios, capítulo 4. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Meu Deus, que forte, irmãos. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Que tremendo é mistério, irmãos. Mas eu oro para que neste mistério o Senhor venha se revelar a você, o Senhor venha ministrar o seu coração. E que em nome de Jesus, se você tinha alguma dúvida, se você não entendia sobre esse assunto, eu oro para que hoje o Senhor te esclareça, para que hoje o Espírito Santo de Deus ilumine aqui a sua mente e o seu entendimento em nome de Jesus. Agora me fala, você sabia dessa crença? Como que você entendia a questão do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Ah, irmãos, eu trouxe tudo isso aqui para poder tentar explicar para vocês. E não explicar Deus nem nada. Por exemplo, aqui tem o quê? Aqui tem água, certo? A água, ela é H2O. Essa é a composição química da água. H2O. Essa água aqui, se você congelar, vira o quê? Vira uma água também, porém congelada, vira um gelo. Ou seja, o estado sólido. Ou seja, esta água aqui pode se tornar em estado sólido. Só que essa água, ela também pode, quando você ferve, fazer café, não tem que fica evaporando aquela fumaça assim? Não tem? É a água em estado gasoso, tipo gás, né? Gasoso. E aqui nós temos a água em estado líquido. Então, uma mesma água em três formas. Líquido, líquida, igual está aqui. Gelo, quando você congela, que fica no estado sólido, né? Fica uma pedra ali o gelo. E estado gasoso, é quando você ferve, começa a vir aqui, ó, borbulhar, sair aquelas bolinhas. Estado gasoso. E tudo é a mesma água. Então, a mesma água em três estados diferentes. E assim é com o nosso Deus. Apenas um Deus e três pessoas diferentes. Cada uma com sua atuação. Deus, Filho e Espírito Santo. Eu quero ler um trechinho aqui dessa revista da Escola Dominical que diz: nós adoramos um Deus em Trindade. Trindade na unidade, sem confundir as pessoas, sem confundir, sem dividir a substância, porque há uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo, mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. A glória igual, majestade coeterna. Eis o mistério da fé. O mistério. A glória é igual aqui, ó. É o quê? H2O, a glória. Porém, o Pai é um, o Filho é outro. E o Espírito Santo
é outro. Como diz aqui, ó, aqui na revista. Porque há uma pessoa do Pai, aqui ó, uma pessoa do Pai, outra do Filho, outra do Espírito Santo. Mas a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo é uma só. Então a divindade de cada um é uma só. Aqui ó, pode misturar a divindade. Irmãos, a divindade é uma só. Oh glória, aleluia. A divindade é uma só. Ó, que mistério! A divindade é uma só. Glória a Deus. Eis o mistério da fé. Mistério. Ninguém explica Deus. Você entendeu o devocional de hoje? Não se esqueça, deixa aí o seu joinha, curta. É um assunto complexo, é um assunto polêmico, mas Deus Todo-Poderoso tem poder para abrir os entendimentos. Amém? Te convido para nos acompanhar no Instagram. Estamos lá em Um Propósito com Deus, onde todos os dias estamos orando por uma área diferente de nossas vidas. Estamos também buscando ao Senhor durante o dia. Eu creio que a sua vida vai ser edificada. Eu creio no poder da palavra de Deus. Vamos orar, ovelhinha? Entendeu o devocional? Me fala aqui se você entendeu. Muito obrigada, Deus, por tua palavra. Muito obrigada pelo teu amor. Neste momento eu clamo ao Senhor por essa pessoa que chegou até aqui, que o Senhor venha abençoar esta vida, que o Senhor venha guardar, abençoar sua casa, seu lar, livrar de todo mal, abrir as portas que ela precisa, Senhor. E que a tua palavra venha ser revelada no coração e na mente dela. Joga por terra todo obstáculo, todo adversário que tenta roubar a palavra, roubar, distorcer esta semente do coração dela. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Te amo, ovelhinha.